Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Basta imaginar a seguinte cena. A gente começa a construir uma casa. A fundação está perfeitamente nivelada, as paredes de alvenaria estão subindo super rápido, sabe? Aquele cenário perfeito de obra andando. Exato. Tem toneladas de materiais comprados, tudo já no canteiro. E, de repente, bem na metade da obra, a prefeitura decide que aquela rua não pode mais ter imóveis residenciais. Eles mudam completamente a lei de zoneamento. Nossa, um pesadelo total. Sim. E para piorar a situação, o banco, que fica assustado com essa guinada jurídica maluca, simplesmente cancela a linha de crédito que já estava aprovadíssima para o telhado e o acabamento. E a obra para. Pois é. Mas a betoneira continua rodando, né? O aço fica exposto ao tempo, começa a enferrujar e os pedreiros continuam lá. Eles estão com as ferramentas na mão, cobrando a diária religiosamente. É tipo um cenário de caos completo e um desperdício absoluto. É a definição de jogar dinheiro fora. Com certeza. E o detalhe mais perturbador disso tudo é que, para quem nos ouve, saibam que exatamente isso acontece o tempo todo no Brasil. Mas numa escala absolutamente maior quando a gente fala de mega obras de infraestrutura. Essa é a tradução perfeita de tentar construir, digamos, uma linha de metrô. Ou uma usina hidrelétrica, ou uma daquelas ferrovias gigantes que cruzam vários estados, sabe? Apenas para descobrir que o manual de instruções, as regras do jogo, foram reescritas, enquanto o cimento da obra ainda estava secando. O que é assustador. Muito. E bom, se a gente conectar isso ao cenário macroeconômico, é um problema monumental. Porque o capital privado global, hoje em dia, ele é abundante. Existem literalmente trilhões de dólares buscando rentabilidade por aí. Em fundos de pensão, fundos soberanos, né? Isso no mundo todo. Mas esse dinheiro é profundamente covarde. E eu digo isso no sentido mais racional e matemático da palavra, sabe? Ele foge da imprevisibilidade. O investidor, ele até aceita o risco de engenharia. Claro, o risco de perfurar uma montanha e achar uma rocha mais dura do que o previsto, essas coisas. Exatamente. O que ele não aceita de jeito nenhum é a incerteza de um governo que, do nada, decide mudar a tarifa do pedágio por decreto numa véspera de eleição. Certo. Então vamos desvendar isso aqui. O foco desta nossa análise profunda de hoje é um documento que tenta agir basicamente como um torniquete. Um torniquete para estancar essa sangria de confiança e de dinheiro. Estamos falando do projeto de lei número 1484, que foi apresentado na Câmara dos Deputados em 30 de março de 2026. Um projeto bem robusto, por sinal. Muito robusto. E os materiais que a gente tem sobre a mesa hoje incluem o texto integral da proposta e a justificativa técnica oficial, que é imensa. A missão desta nossa exploração é destrinchar como essa arquitetura legal tenta curar um dos maiores gargalos econômicos crônicos do país. É uma tentativa literal de domar esse pavor absoluto dos investidores, né? O pavor de colocar bilhões numa obra pública e ter o tapete puxado no meio de um contrato de 30 anos. Exato. E antes de olharmos para a engenharia mágica da solução em si, é fundamental a gente entender a escala do buraco. Com certeza. Porque não estamos falando de um mero desconforto jurídico, advogados debatendo cláusulas num escritório. Estamos falando de um dreno invisível de recursos reais. Isso compromete o desenvolvimento a longo prazo, e a justificativa do projeto traz dados muito claros sobre isso. Os números citados na documentação realmente ilustram a gravidade. Tem um dado da ABDIB, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Eles estimam um prejuízo, espera um pouco, eu vou até repetir para dar ênfase, de 10 bilhões de reais apenas no ano de 2024. É um número assustador. Muito. E olha, 10 bilhões sumiram num único ano comercial. E não é dinheiro gasto em viadutos mal projetados que caíram, sabe? Ou em asfalto ruim que esfarelou na chuva. Não. É dinheiro incinerado mesmo. Exato, evaporado pura e simplesmente pela burocracia.
por paralisações, embargos judiciais intermináveis, licenciamento que muda de humor todo mês, instabilidade regulatória total. É um dinheiro que queima em honorários de advogados, em maquinário parado tomando sol e na inflação engolindo o orçamento, né? Enquanto ninguém se entende. O que é fascinante aqui é como a justificativa do projeto amarra tudo isso. Para medir a temperatura desse mercado, eles usam o Índice de Incerteza da Economia da Fundação Getúlio Vargas. A FGV. Isso. E em fevereiro de 2025, esse termômetro bateu 110,8 pontos. Caramba! E o que isso significa na prática, acima de 100? Então, quando ultrapassa os 100 pontos, significa que o nevoeiro no ambiente de negócios está denso demais. Denso o suficiente para paralisar qualquer decisão de investimento pesado. O conselho de uma multinacional olha para 110 pontos e diz: bom, vamos segurar o dinheiro no caixa. Faz tudo sentido, do ponto de vista do capital, né? Se existe uma chance gigante de levar um calote burocrático no 10º ano do contrato, a empresa tem que se defender. E como ela se defende? Cobrando muito mais caro. Exato. E os dados do Tribunal de Contas da União, o TCU, mostram bem isso. A falta de previsibilidade vira um imposto oculto, o tal do prêmio de risco. Se a empresa acha que o prefeito vai quebrar o contrato de saneamento, ela embute essa incerteza na planilha. E quem paga a conta? O cidadão. A tarifa de água fica mais cara, o pedágio dobra, a sociedade inteira paga pelo visco político. Tem um relatório do BNDES de 2024 nas fontes que diz exatamente isso. O dinheiro existe, os fundos querem investir, mas eles exigem contratos sólidos. E o tempo está passando, né? Olhando os dados setoriais aqui, tem um abismo se abrindo. O investimento cresceu 7,3% em 2024, beleza. Mas a projeção para 2025 é uma queda brusca, caindo para só 1,4%. Uma freada assustadora. Sim, e o dado mais chocante é que apenas 30% das concessões do PAC, o Programa Federal, estão avançando no prazo. Os outros 70% estão, patinando na burocracia. É o colapso em câmera lenta de um ciclo econômico. E é aí que entra a grande cartada do projeto de lei 1484, a criação do INSP. O INSP, Índice Nacional de Segurança Jurídica em Parcerias de Infraestrutura. Exato, é o coração do projeto. Mas então, o que tudo isso significa na prática? Lendo a descrição do índice, é impossível não comparar com o score de crédito, né? Aquele que o banco usa para aprovar financiamento de caixa. Analogia perfeita. Mas em vez de avaliar se uma pessoa física paga o cartão, o INSP avalia se o governo é confiável, se ele cumpre o que assina. Ele vai avaliar concessões federais, estaduais e municipais. A minha dúvida é como transformar a segurança jurídica num número matemático. Essa é a ambição mecânica do projeto. A nota não vai ser baseada em achismos. Tem eixos de avaliação, nível de transparência das agências, previsibilidade regulatória, estabilidade dos contratos e como eles resolvem conflitos. Coisas palpáveis. Muito palpáveis. Uma prefeitura que resolve briga em 2 meses em mesa técnica ganha uma nota alta. Um estado que joga qualquer briga de pedágio para a justiça comum e fica lá 10 anos, a nota despenca. Faz sentido. E a metodologia tem que ser aberta, sabe? Legível por máquina e revisada a cada 4 anos. Ou seja, não adianta o prefeito colocar um PDF torto escaneado no fundo do site e fingir que é transparente. De jeito nenhum. Tudo auditável por máquina. Mas pensando na política real, um governador meio populista poderia adorar ter uma nota baixa, não acha? Ele sobe no palanque e fala que brigou com os burocratas bilionários para defender o povo. Tem que ter uma punição, senão a nota vira confete. E aí que a União entra com a genialidade da lei. O Inspira vira a chave do cofre federal. Se o Estado quer crédito subsidiado, aval do Tesouro para empréstimo internacional ou dinheiro do PAC, ele precisa ter um Inspira alto. A cenoura e o porrete. O Estado falido quer que a União seja fiadora num empréstimo com o Banco Mundial. Mostra o score. Se for ruim, não tem dinheiro. Mas bloqueio é imediato. Não, porque isso ia paralisar o país. A lei permite uma rota de fuga. Se o score for ruim, o ente público tem que apresentar um plano de mitigação e correção. Entendi. E não é só prometer, tem que ser auditado de forma independente. Eles têm que confessar onde erraram, botar um cronograma e ser vigiados de perto. Para manter o oxigênio financeiro, eles vão ter que evitar comportamentos destrutivos. E a lei dá um nome específico para isso que eu achei curioso.
o tal do esvaziamento. É, o fantasma do esvaziamento. O que seria isso? A lei define atos de esvaziamento como ações unilaterais da administração. Uma canetada, uma lei nova, que reduz o escopo da obra, corta o pagamento ou destrói a garantia. Tudo isso sem previsão no contrato. É tipo mudar as regras quando a empresa já enterrou o dinheiro no concreto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a lei foca muito em alteração retroativa. Sim, é o foco principal. É como jogar banco imobiliário, sabe? Faltam 2 rodadas, alguém tem hotel nas propriedades mais caras, aí o dono do tabuleiro vê que vai perder e decreta: a partir de agora as ruas azuis não cobram aluguel e você tem que devolver o que já cobrou. Exatamente isso, uma loucura. A lei proíbe taxativamente mudar a regra e jogar o custo no parceiro sem dar um reequilíbrio financeiro em troca. E se conectarmos isso ao cenário maior? A lei baseia isso na jurisprudência do Supremo, o STF, sobre a proteção da confiança legítima. O Estado pode até mudar o contrato, se houver interesse público, mas não pode jogar o prejuízo nas costas da empresa de forma arbitrária. E a lei cria um palco punitivo para isso, né? Se a prefeitura resolve dar a tal canetada e causar o esvaziamento, ela tem um prazo cravado de 30 dias para ir a público divulgar a justificativa. E não é só a justificativa. Pois é, ela tem que dar estimativa do prejuízo financeiro e apontar os nomes dos responsáveis pela prática. 30 dias. Imagina a humilhação. É o dever de disclosure radical. O prefeito congela a tarifa no ano de eleição e em 30 dias a prefeitura tem que publicar que aquela brincadeira causou um rombo de 200 milhões, com o nome dele embaixo. É transferir o custo político de volta para o administrador. Exato. Isso dá munição processual mastigada para o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a oposição. Hoje é uma doença silenciosa. A conta chega 10 anos depois. A lei quer que o rombo apareça em 1 mês. Mas, de novo, o que impede eles de forjarem os dados ou simplesmente ignorarem essa regra dos 30 dias? Chegamos aos dentes da lei, às punições. E as punições do artigo 13 são pesadas. Omitir ou mentir dados para o INSPE, ou dar a canetada sem seguir o rito, vira infração administrativa grave. E as multas? Eu vi que elas podem chegar a 2% do valor anual do contrato. 2%? Gente, 2% num contrato de rodovia multibilionário é uma cifra astronômica. E ainda tem suspensão de até 5 anos para novos contratos com recursos federais, além da responsabilidade civil solidária para o agente público que agiu com dolo ou culpa. Eles podem ir atrás do patrimônio do gestor? Mas espera um pouco, uma multa dessas não vai aterrorizar o funcionário público? A gente não corre o risco de criar o famoso apagão das canetas? O diretor da agência vai ficar com tanto medo de errar e arruinar o Estado que ele não vai assinar mais nada, a obra trava, por pânico, não acha? Isso levanta uma questão central, com certeza. É um risco. Mas a lei foi pensada para não usar a guilhotina logo de cara. A ideia é que o medo da punição seja tão gigantesco que empurre todo mundo para a mesa de negociação, para a mediação. Entendi, então a punição é o último recurso. Exato. A lei exige cláusulas de solução consensual, a mediação e a arbitragem. E o mais legal, ela estimula a criação de comitês técnicos paritários, os dispute boards. Como funciona isso na prática? Em vez de ir para um juiz leigo daqui a 10 anos, você coloca engenheiros e especialistas financeiros no canteiro de obras. Aconteceu um problema geológico imprevisto. O comitê avalia na hora e divide o custo. Ah, e aí o gestor público não toma a decisão sozinho? Perfeito. Ele se escuda num colegiado técnico. Dilui o risco pessoal dele e a caneta destrava. Muito inteligente. E isso vai valer para os contratos que já existem? Sim, eles terão 12 meses para serem avaliados pelo novo INSPE. 12 meses só? Pois é, um choque de realidade. E se falharem, tem mais 180 dias para criar aquele plano de mitigação. É um ultimato para o mercado. Resumindo, então, para nossa audiência entender bem, o projeto de lei 1484 tenta transformar a segurança jurídica, que é algo abstrato, numa métrica matemática rigorosa, o INSPE. E faz isso com multas pesadas e o bloqueio de bilhões em recursos, forçando todo mundo a usar o consenso técnico para evitar que os prejuízos bilionários continuem sangrando o país. Exatamente. O objetivo é destravar o investimento privado, diminuindo o risco
e, por tabela, baratear a infraestrutura. No papel é lindo, né? Mas a realidade burocrática é sempre outra história. E para fechar nossa análise, eu queria deixar um pensamento provocativo aqui sobre uma coisa que a gente mencionou rápido. Manda. O texto diz que a metodologia do INSP será revisada a cada 4 anos, por consulta pública. Aham, vi isso. Bom, se esse índice virar a chave absoluta que libera bilhões do governo federal e os estados dependerem disso para não quebrar, quanto tempo vai levar até que as disputas políticas mudem de foco? Como assim? Sabe, em vez da briga política ser sobre onde vai ser o porto ou a rodovia, a guerra silenciosa vai passar a ser sobre como a fórmula matemática do INSPIR deve ser calculada. Se o prefeito não pode mais dar a canetada na obra, a estratégia de sobrevivência dele vai ser corromper a fórmula matemática a cada 4 anos, alterando o peso das métricas para disfarçar o populismo. Nossa, é um ponto excelente. A engenharia jurídica e política substituindo a engenharia de concreto. Pois é. Uma guerra de planilhas. Fica essa reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigada pela escuta e nos vemos na nossa próxima análise profunda. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!